Amém? Louvado seja Deus. Confesso que estou um pouco cansado, acho que essa semana está meio puxada para mim. Acordo de manhã numa briga danada com a cama para levantar para ir trabalhar às 4h50 da manhã. E eu fico muito feliz pela vida do irmão Sidney. Estava falando com o pastor ali. Ele cresceu comigo lá na Vila Suíça. O Zéinha ele me chamava. Oséias, minhas irmãs me chamam de Zéia. E nós crescemos junto ali na Vila Suíça. Eu falei, nossa pastor, ele foi membro aqui da igreja. E o pastor contou ali resumidamente a história sua. Eu fico muito feliz em vê-lo aqui, viu, Ney? Eu chamava ele de Ney. Agora, hoje que eu descobri que o nome dele é Sidney. Sempre foi o Ney pra gente lá. Amém? E eu agradeço o nome do Senhor pela vida dele. Amado, sem muitas delongas, porque a palavra vai ser um pouco extensa. Eu creio que mais ou menos meia-noite eu estou terminando. Amém? Eu tenho que acordar 4h40. Eu tenho 4h40 para dormir ainda. Dá tempo. Amém? Coloque-se de pé e abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Uma passagem muito conhecida do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Eu peço para um obreiro estar ali, no fundo ali do meu lado direito, tem um irmão que não tem Bíblia. Pega uma Bíblia, abra para ele no livro de Ezequiel, capítulo 37. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 10. Tema que o pastor concedeu que eu pregasse é saúde. E você entenderá esta noite o que Deus tem para falar com você. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus aí bem alto. Amém. Leiamos. O título na minha Bíblia diz o seguinte: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor seu Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Coloque sua Bíblia aí do lado do banco, vamos orar ao Senhor. Incline sua cabeça, e eu peço para você não sentar após a oração. Eu ainda tenho algo para falar com você de pé. Bondoso Deus e eterno Pai, aqui nos colocamos, Senhor, no teu altar, Deus. Meu Deus, neste momento eu peço que o seu Espírito se una ao meu corpo, Deus. Que no momento em que eu estiver falando da tua palavra para a tua igreja, Deus, seja a palavra vinda do teu trono, Deus.
Eu sei que sem ti nada sou, sem ti nada posso, e sem ti eu não posso chegar a lugar nenhum ou alcançar coisa alguma, Deus. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Meu Deus e meu Pai, fala aquilo, Pai, não que queremos ouvir, Deus, mas aquilo que precisamos ouvir, Deus. Abençoa as nossas vidas, abre o nosso ouvido, Pai, não agrave nele, Pai, para que ele ouça, Pai, tudo aquilo, Deus, que o Senhor revelará ao meu coração. Em nome de Jesus, eu faço uma aliança neste momento, Pai, e o que eu ligo aqui na terra, Pai, eu quero que ligue aí no céu contigo, e em nome do Senhor Jesus, eu creio que o seu povo receberá a sua palavra, em nome de Jesus. Amados, eu pedi para você continuar de pé, que nós vamos fazer 3 exercícios básicos. E um deles, você tem que fazer de pé. Aliás, todos eles nós vamos fazer de pé. Mas não fique tenebroso, que eu não vou te enfadar em pé, não. Não é da minha vontade, não é do meu feitio te enfadar em pé. Mas eu quero te pedir para você fazer um exercício comigo, básico. Estenda as 2 mãos assim para frente e una ela assim, ó. Agora levante, e eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode soltar, amado. Eu quero que você agora lembre de algo que te trouxe muita felicidade. Neste ano, embora nós estejamos apenas começando, hoje é dia 24, ou até no ano passado, ou quem sabe na sua meninice, mas algo que lhe trouxe muita felicidade. Feche seus olhos e tente trazer à sua memória isto que aconteceu na sua vida. Uma conquista, alguma coisa que lhe trouxe uma felicidade. Eu estou falando aqui, feche seus olhos e imagine, memorize, mentalize. Mentalize. Que você se sentiu muito feliz por aquilo. Louvado seja Deus. Pode abrir o olho, amado. Amém? E é o último exercício que eu quero fazer com você. Eu quero pedir para você orar com Jesus. Na sua intimidade que você tem com Ele. Nós já oramos aqui pela palavra. Mas eu quero que você entregue para Jesus a sua vida agora, neste momento. Que você fale com o Espírito Santo. Você tem total acesso. Não é através do evangelista. Você mesmo pode ter acesso ao Espírito Santo. Porque ele se move em você com gemidos inexprimidos. Eu vou dar um tempo aqui. Recline a sua cabeça novamente. E fale com o Espírito Santo. Para que ele ministre no seu coração. Para que ele venha tirar toda a sua amargura, tristeza que você esteja sentindo, para que ele venha te dar mais gozo esta noite, para que ele seja o Espírito excelente que habitava na vida de Daniel. Fale com ele, assim como a irmã Daniela louvou aqui na frente. Espírito Santo, vem interceder por mim, ore por mim. Fale com o Espírito Santo de Deus. Ele é teu amigo, ele é o consolador. Fale com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, amado? Eu não quero limitar a sua falação com o Espírito. Sente-se aí e dá uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, a mensagem que eu trago para vocês esta noite, o tema já é bem abordado, tem a ver com saúde. Eu li aqui um texto muito conhecido no meio do povo evangélico, Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. E quando o pastor me coube de trazer a mensagem no dia de hoje, e me deu um tema chamado saúde, eu fui orar ao meu Deus, eu busquei a face do meu Deus, e falei para com ele o que ele tinha a falar com a igreja. Talvez o que você ouvirá esta noite, que tem a ver com esta passagem, você nunca ouviu.
Mas eu creio que Deus derramará do teu poder esta noite. Amados, o tema abordado é saúde. Saúde, no nosso dicionário Aurélio, é definida da seguinte forma: estado cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situações equilibradas. Saúde quer dizer que todas as funções do corpo se acham equilibradas. A visão bíblica, aliás, em 1948, a OMS definiu a palavra saúde de uma forma um pouco diferente. Ela definiu o seguinte: um estado de completo desenvolvimento físico, mental e bem-estar social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Saúde é muito além da doença ou da enfermidade ou de um corpo bem, vamos dizer assim, bem malhado. Ela vai além dessas coisas. Por isso que a definição dela, segundo o dicionário Aurélio, o pai dos burros, e segundo a Organização Mundial da Saúde, define a saúde, e eu vou ficar com essa definição da OMS, como um total estado de desenvolvimento físico, mental e de bem-estar social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Esses 3 exercícios básicos que eu convidei você a fazer, serão os 3 temas que eu irei abordar esta noite sobre saúde. O que você fez aqui, esticando os seus braços, levantando ele para cima, e eu contei até 10, é o primeiro tema a ser abordado esta noite: a saúde física. A saúde física. Evangelista, o que tem a ver com a passagem de Ezequiel? Calma, amado, nós chegaremos lá. Eu quero lhe falar algo, que a saúde física, embora no meio evangélico seja algo meio que buscado ao desleixo, podemos dizer assim, é muito importante no meio evangélico buscarmos a saúde física. Qual o exercício básico para uma saúde física? Fazer exercícios diários. Eu não sou personal trainer e também não trabalho em academia, mas eu sei que se eu fazer caminhada ou fazer Cooper de manhã, eu estou ajudando na minha saúde física. Mas evangelista, na Bíblia alguém buscava saúde física? Como é que aqueles homens atravessavam de uma cidade a outra a pé se não tivessem saúde física, amado? A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 23, até o capítulo 19, versículo 1, a última viagem missionária de Paulo, ela é estudada, encarcerada, falando o seguinte: Paulo percorreu nesta viagem mais de 2.500 quilômetros. Você acha que ele não precisava de saúde física para percorrer tudo isso? Você acha que ele não precisava? Paulo é tão enfático em dizer sobre a saúde física que em uma de suas passagens ele se refere aos atletas que correm para um prêmio. Você acha que ele só se referia porque ele leu? Ele foi criado no meio de um povo que exaltava o vigor físico e a saúde física. Então é necessário nós buscarmos o bem-estar para com Deus e para conosco. Não fique no desleixo. Se nós buscarmos a saúde física, certamente é adequado que não teremos doenças, não teremos talvez uma depressão, porque a definição de saúde fala de bem-estar. Embora pode acontecer, evangelista, pode acontecer, mano. Com tudo isso, se você estiver uma alimentação regrada, se você estiver uma vida regrada, fazendo exercícios físicos, comendo direitinho, não comendo coisas supérfluas. Estava vendo um documentário
onde uma mulher escreveu um livro, aliás, fez um vídeo pequeno, onde ela disse quanto a nossa sociedade brasileira hoje se refere a 33% de pessoas obesas. E não pense que eu falo com isso com algum preconceito. É que todos nós sabemos que uma pessoa obesa tem mais risco de sofrer um derrame, de ter colesterol. É mais risco, amado. E ela disse, nesse documentário ela enfatiza as seguintes coisas: as pessoas estão deixando de lado os hábitos alimentares dos quais os nossos pais nos ensinaram. Muitas pessoas nos dias de hoje esqueceram da frutinha após o almoço. Uma coisa simples. De vez em tomar refrigerante após o almoço, tomar um suco natural. E quando eu vos falo, não pense que eu estou lhe cobrando, estou cobrando a mim mesmo. Muitos de nós esquecemos dos hábitos alimentares nos quais os nossos pais nos ensinaram a fazer e deixamos nossos filhos nos desleixo, porque é mais fácil fazer uma comida em 3 minutos do que fazer uma janta em meia hora ou 1 hora. E depois crescemos, acarretamos doenças e não sabemos o porquê. É necessário que um homem de Deus e uma mulher de Deus busque estar enfatizado em melhorar a sua saúde física e estar cuidando da sua saúde física, porque certamente os seus parentes querem te ver por longos e duradouros anos. E a primeira coisa que eu falo sobre a saúde física, eu vou entrar um pouco lá na visão de Ezequiel, que ele estava vendo um vale cheio de ossos, e a Bíblia diz que não eram só ossos, eram ossos sequíssimos. E ele diz, veio sobre mim a palavra do Senhor, e me disse, filho do homem, amados, o livro de Ezequiel foi escrito no ano 4 antes de Cristo. Ezequiel é contemporâneo de Jeremias e de Daniel, é o terceiro na linhagem dos profetas maiores. Isto é para sua curiosidade. Ele viveu no império reinado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, aonde levou cativo com ele o povo de Jerusalém, aonde destruíra o seu templo, aliás. Ele estava inserido num povo que adorava deuses estranhos, num povo de cultura totalmente diferente daquilo que ele aprendera desde a sua meninice. O seu ministério inicia-se aos 30 anos de idade. Eu estou chegando lá, estou com 27. Mas eu não quero usar ele de exemplo. Se Deus quiser iniciar o seu ministério aos 18 anos de idade, entenda que é Deus. Os grandes homens de Deus começaram a obra de Deus jovens. Muitos dizem, mas você é jovem demais para isso, você é inexperiente. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as que não são, para confundir as que são. Rei Davi, o todo falado rei Davi, começou o seu ministério aos 17 anos de idade. Daniel, um homem excelente, que orava 3 vezes ao dia, começou o seu ministério aos 14 anos de idade e foi inserido na Babilônia aos 20 anos de idade. Você não é novo, não. Você tem que estar pronto para exercer o ministério que Deus tem para a tua vida. Ezequiel, aos 30 anos de idade, contemporâneo de Jeremias, contemporâneo de Daniel. Daniel foi usado por Deus para pregar para a corte babilônica. Jeremias foi usado por Deus para sitiar Jerusalém e falar do renovo de Deus. Ezequiel foi inserido por Deus na Babilônia para pregar para os exilados e para aqueles que estavam decaídos.
Por isso que no capítulo 37, Deus culmina com esta passagem. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ele foi levado no meio de um vale de ossos secos, e eis que os ossos estavam sequíssimos. E Deus diz: filho do homem, poderão viver estes ossos? E aí eu entendo a primeira coisa: com toda a busca pela saúde física, se não nos tornarmos totalmente dependentes de Deus, não sabermos o que Ele quer para nós, não adianta buscar saúde física. Seremos um homem, uma mulher com um corpo escultural. Inclusive eu preciso até trabalhar aqui meu corpo, mas já, desculpa que eu fui na casa ver minha mãe a semana passada, e minha esposa está falando que eu estou gordo. Eu não estou achando, não. Tu informa, mano. A esposa falou: você está ficando gordo. Eu fui na casa da minha mãe, ela falou: você está fofinho, Zé. Ô, Glória. A mãe, ela trata sempre com carinho, né? Ela não vai falar que eu estou gordo. Ela falou: você está fofinho, está forte, hein, filho? Eu falei: mãe, E é isso que eu não estou comendo só as pulentas, hein? Imagina. Se eu tivesse comendo aqueles biscoitos de porvilho, eita Jesus. Aquele queijinho de manhã, ô, Glória. Aleluia! Mas aí, voltando para a palavra, ele é inserido no meio de um vale de ossos secos, muito numerosos. Amados, eu entendo que ele, quando foi inserido naquele vale de ossos secos, ele teve uma visão. E Deus disse a ele tais coisas. E a primeira coisa que foi inserida no meio daqueles ossos secos foi a saúde física. Se você entender comigo a passagem, Deus fala: estenderei ossos, estenderei nervos sobre eles, estenderei pele sobre eles. Isto é saúde física. Aleluia. E eu vou com esta afirmação para a segunda coisa que eu quero falar com você. Após nós levantarmos os nossos braços e eu contar até 10, eu pedi para que você lembrasse de algo que lhe trouxe muita felicidade. Aquele que lembra, amado, tem memória, tem mente, pensa, raciocina. Eu, quando era novo, e o irmão Ney sabe disso, ali perto do supermercado Nagumo, na Vila Luzita, ali existia um campo de recuperação para desabilitados mentais, chamado a Borda do Campo, na onde o pessoal falava: a casa dos loucos. Pessoas que não tinham saúde mental adequada, não estavam num estado excelente, adequado. Amados, eu lhe faço uma pergunta esta noite, e você responda aí dentro do teu coração: como está a sua saúde mental para com Deus? Você tem feito aquilo que Ele tem pedido para você? Você tem pleno gozo e consciência de que aquilo que Deus quer para a sua vida está sendo feito? Paulo afirma no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amado, a palavra transformai-vos aí, oriunda do grego, ela quer dizer metamorfo. Evangelista está falando difícil. Eu vou lhe explicar. Esta palavra trazida para o português, ela se deriva da palavra metamorfose. E eu vou lhe dar um exemplo de metamorfose que acontece neste mundo ao qual vivemos. Já viu uma borboleta? Quem já viu uma borboleta aqui? Levanta a mão. Todos nós já vimos uma borboleta. É bonita? É bonita ela voando, com a asazinha dela colorida lá? É bonita? Muito bonito, eu acho bonito também. Eu vejo, é bonito. Ela procurando as folhas para se alimentar, as flores, aliás, para se alimentar.
Mas poucos se lembram que antes dela ser borboleta, era ela largata. Antes dela ser borboleta, era ela uma largata. E você sabe do que ela se alimentava? As mulheres com certeza veem uma largata e falam: que nojo! Tira isso perto de mim! Não é algo agradável aos nossos olhos. As mulheres vendo uma largata certamente falam: tira isso perto de mim, amor, ela está ali na beira da janela. Tira de lá. A largata, ela se alimenta basicamente de folha. Inclusive, muitas lagartas são capazes de destruir uma plantação. Aqueles que são da roça sabem disso. É a tal da praga. É uma coisa que nós olhamos e vemos com desprezo. Quando Paulo cita a passagem de Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, ele está falando basicamente, está dando como exemplo isto que eu vos falei agora. Por quê, amado? Porque antes da borboleta ser borboleta, ela é uma largata. Aí ela entra num casulo, e lá ela fica de no mínimo 2 semanas ou alguns meses. E quando ela rompe aquele casulo, ela coloca as asas para fora, e ela sai voando, toda bonitona lá, com asa colorida, com asa branca, com asa verde. Elas se derivam de várias coisas, depende da espécie. Ela sai voando, e aí ela não se alimenta mais de folha. Até o alimento dela muda. Ela se alimenta do pólen das flores. O néctar para ela é o pólen das flores. Do que a sua mente tem se alimentado? Quando nós levantamos a mão e nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, as coisas do mundo não nos faz mais gosto. As coisas do mundo são deixadas de lado. As coisas de Cristo começam a ser a nossa vida. O que você tem feito com Jesus? O que você tem feito com Jesus? Você tem usado Jesus como um acessório básico? Ou você tem usado a Jesus como o Senhor da tua vida? Esta borboleta foi totalmente transformada. De largata a borboleta, totalmente transformada. O que você tem feito com a sua mente? A sua mente está em Cristo. A palavra do Senhor me conselha, dizer: vem do céu agora, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amado, você nasceu como uma borboleta, ou você continua como uma largata? Não é pastor que vai lhe ensinar isso. Não é o evangelista que vai lhe impor isto. Isto é um particular contigo e Deus. Sabe o tamanho do teu Deus? O tamanho que você busca Ele. Sabe o poder que Deus tem na sua vida? O poder que você concede que Ele tem em sua vida. Porque Deus deu seu Filho unigênito para que Ele morresse na cruz pelos nossos pecados. Ele deu vida a cada um de nós. Ele deu uma mente para que possamos ser abertos e entendidos. Paulo mais uma vez enfatiza no livro de Coríntios capítulo 11. Ele estava tão cheio de Deus, amado, que ele diz para a igreja de Corinto: sedes meus imitadores, assim como eu de Cristo sou. Porque a vida que vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, aleluia! Você pode dizer isso esta noite, que Jesus Cristo vive em você, amado.
Você pode dizer isso esta noite, que a vida de Jesus é a sua vida. Enquanto tivermos Jesus como um simples acessório, as ações de Deus em nossa vida não será completa. Me remeto a lembrar a história daquele homem que estava no meio do mar, o mar bravo, e aí chegou um barco e falou: entre, vamos, vou te levar ao cais. E ele disse para o barqueiro: não, Jesus vai me salvar. O barqueiro foi embora. E aí veio um navio de grande tripulação e falou: olha, pega o bote, sobe aí, nós vamos levar você. E ele falou: não, Jesus vai me salvar. E aí veio um helicóptero, salva-vidas, jogou a escada lá de cima e falou: pegue, suba. E ele olhou para o piloto do helicóptero e disse: não subirei, Jesus vai me salvar. E aconteceu o quê? Acabou as águas cobrindo ele e ele morreu afogado. Diz ainda a história que ele chegou ainda lá no céu e foi indagar com Jesus, falou: pô, Jesus, que fé é essa? O povo aí está achando que eu não tenho fé não. Falei que o Senhor ia me salvar, o Senhor não me salvou. Jesus falou: meu filho, eu lhe enviei um barco, eu lhe enviei um navio, e eu lhe enviei um helicóptero, e você não quis ser salvo, como eu não quis lhe salvar. Jesus quer salvar a sua vida esta noite. E é através de homens de Deus, que estão debaixo de orações, que Ele quer fazer uma mudança de mente para a sua vida esta noite. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, e agradou a Deus moê-lo. Amado, entenda uma coisa esta noite: Jesus foi à cruz, Ele não teve medo da cruz em momento nenhum. Muitos pregadores dizem, e eu inclusive dizia, que Ele não queria ir para a cruz. Mentira, engano. Pregadores carismáticos estão fazendo com que o povo adore Ele. Jesus queria ir para a cruz sim, amado. Sabe o que tinha no cálice da nova aliança? O meu e o seu pecado, toda a depravação da raça humana continha naquele cálice. E Jesus fez o quê? Tomou daquele cálice até a última gota. Quando Ele virou, não havia nada naquele cálice. Ele morreu por mim e por ti, ainda que não éramos merecedores daquela morte. Discípulos que vieram após Ele: Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto à espada, Paulo foi decapitado também. Você acha que homens que vieram após Ele, que estavam perto deles, Pedro e Tiago eram um deles, que viram a morte dele, você acha que eles morreriam na cruz, ou morreriam a fio de espada, se o capitão general de guerra, Senhor Jesus e Jeová Rafá, não tivesse medo da cruz? Como o nosso general poderia ter medo da cruz? Ele não teve medo de morrer por mim e por você. Você tem que colocar na sua mente, e a sua saúde mental, amado, tem que ser tratada. Evangelista, você falou do exercício, de coisas para comer na saúde física. O que eu tenho que fazer para melhorar minha saúde mental? Busque o conhecimento em Cristo. Leia a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E aí, a minha Bíblia no livro de Ezequiel fala que esses ossos se colocaram de pé, se ligou osso a osso, e cresceu nervo sobre eles, e estendeu pele sobre eles, e eis que se puseram de pé um exército grande em extremo. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que Ezequiel olha e diz: mas faltava o Espírito sobre eles. Não diz isso, amado?
Qual é o exercício básico para mim buscar a saúde espiritual? E eu entro no último tema que eu vou lhe falar. Daquilo que nós fizemos alguns instantes atrás. Quando nós reclinamos a nossa cabeça e falamos com o Espírito Santo de Deus. Exercícios básicos para uma saúde espiritual: jejum e oração. Nós temos que sacrificar o nosso eu para estarmos perto do nosso Deus. Jesus, nós aprendemos aqui na escola dominical, quem veio domingo sabe, quando foi tentado no deserto, ele estava em completo jejum, ele estava ligado ao Pai, e o diabo falou: se você é o Filho de Deus, se lança daqui e pede para que os seus anjos te salvem. E ele fala: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo indaga coisas a ele. Você está com fome? A primeira debilidade dele foi física, amado. Quem está em jejum, ele sente vontade de comer e de beber algo. O diabo fala: transforme essas pedras em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Se não entendermos o agir de Deus na nossa vida espiritual, esta noite a sua mente será aberta para o agir de Deus na sua vida espiritual. E eu creio que Deus manifestará da glória dele neste lugar. Não porque eu mereça, não porque você merece, mas porque Ele quer manifestar a glória dele neste lugar e na sua vida, através do Espírito Santo dele, o Espírito Consolador. Ele quer consolar o seu coração. Muitas leituras esta noite foi através do livro de Salmos. A irmã Daniele louvou aqui nesta noite um hino que para mim é uma oração de Fernanda Brum. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo o que eu preciso. Nós precisamos tratar da nossa saúde espiritual. Amado, Jesus, e nós ensinamos aqui na escola dominical no domingo, ele estava em jejum, em oração, mas com ele tinha uma espada guardada na sua bainha. Ele estava orando e jejuando, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas quando Satanás quis indalgar alguma coisa, ou quis lhe oferecer algo, ele pegou a espada, tirou da sua bainha e cortou Satanás todinho. Quando alguém vir falar coisas que não são de Deus para você, você vai tirar a sua espada, espada de dois gumes, a espada de Deus, que estará inserida no teu coração, através do Espírito Santo, e você vai cortar eles todinho. Isto é algo figurativo, não vai sacar a espada e cortar a pessoa não, amado. Aquele que tem a palavra de Deus guardada consigo, ele passa por provação, ele passa por tentação. Por isso que Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece, que está escrito no livro de Filipenses. Ele tinha pleno gozo e satisfação que a vida física, a vida mental e a vida espiritual dele estava nas mãos de Deus. Ele não entregou metade do seu corpo, ele não entregou metade da sua mente, ele não buscava o Espírito aos poucos. Ele se entregou totalmente a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Restou alguma coisa a ser dita aqui, amado? Tudo Ele fará.
Deus, eu estou precisando que meu marido aceite a Jesus. Tudo Ele fará. Deus, eu estou precisando que a minha casa seja transformada. Tudo Ele fará. Deus, eu estou precisando de um emprego novo. Tudo Ele fará. Deus, eu estou precisando de uma resposta se eu fico ou se eu vou. Tudo Ele fará. Deus, eu estou precisando de uma resposta se eu largo tudo que eu tenho que fazer e venho para a tua casa. Tudo Ele fará. Deus fará uma obra grande na tua vida esta noite. Oh, aleluia! Oh, Ravashu de canta e comanai. Ixarabasu de cantanai. Devasu de cantanai. Ixarabasu de canta. Devasu de cantanai. E pá! Eita Deus! Deus tem algo excelente a fazer na sua vida esta noite. É amanhã. O amanhã não será igual hoje. O ontem não será igual hoje. Hoje é o dia do concerto espiritual de Deus para contigo. O tema dessa mensagem é o que eu devia dito no começo, mas Deus me deixou falar agora. É porque eu precisava dizer agora. E diz a seguinte coisa: plena saúde com Deus. Deus quer estar em plena saúde contigo. E aí me arremete a dizer a última passagem que Deus fala a Ezequiel sobre aqueles ossos que já tinham nervo e pele e estavam de pé. Profetiza, ó filho do homem, profetiza ao Espírito e dize: vento dos 4 ventos, sopra sobre estes corpos e traga o Espírito sobre eles. Amados, esta noite Deus está te mandando te dizer que você precisa se colocar de pé na obra do Senhor. Deus está mandando te dizer que a sua saúde espiritual precisa ser tratada esta noite. Deus está mandando te dizer que enquanto você não vier aqui ao altar dele e dizer que você é totalmente dependente dele, você não gozará da saúde plena com ele. Aquele que é espiritual entenderia e se colocaria de pé neste momento. Louvado seja Deus. Eu peço para o grupo de louvor vir aqui na frente. As horas se avançam, o evangelista queria falar mais, mas eu cumpro com a hora. E as horas se avançam. Deus está mandando você se colocar de pé. E um grande exército se colocou de pé na frente de Ezequiel. Amado, naquele exército havia soldados. Eu tenho certeza e o Espírito me dá afirmação para poder dizer isso. Naquele exército havia soldados. Havia um general que era o Senhor dos exércitos. Levantai a porta para a entrada do Rei da Glória. Levantai eles se colocaram na frente. Naquele exército havia sargentos, naquele exército havia cabos, naquele exército havia homens de Deus para poder pregar o Evangelho. E eu profetizo, assim como Ezequiel profetizara, que esta noite Deus coloca um exército dele de pé e sopra sobre ele a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Vem aqui, presbítero. Louva já a Deus, Kelly. Louva com aquele louvor que você ensaiou. Se não ensaiou o louvor, louva a Deus. Louva a Deus. Louva a Deus. A saúde de Deus está neste lugar. A saúde plena em Cristo está neste lugar. Se você entendeu a palavra, começa a glorificar aí do seu lugar, amado. Começa a clamar ao teu Deus. Começa a pedir ao teu Deus que todas estas áreas de saúde venham se fazer presente na sua vida. Aleluia, aleluia. O grupo de louvor vai estar orando, vai estar louvando, desculpe. E eu vou estar orando pela sua vida. E se você quer ter plena saúde com Cristo esta noite, eu peço para você estar vindo aqui à frente. Eu peço para o presbítero Nelson, para a diaconisa Shirley estar vindo aqui, para nós orarmos e impormos a nossa mão pelos nossos irmãos. E eu já vou orar pela campanha e pelas horas, pastor, se você me autoriza. Eu vou orar pela campanha. Hoje é o mês de outubro que está sendo pregado. É 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. O mês de outubro é que mês no calendário, amado?
é o mês 10. Eu profetizo que a sua saúde este ano será 10. Será 10, você será nota 10, porque Deus te dará nota 10 na saúde para com Ele. Eu profetizo, pode louvar, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu profetizo a unção de Deus na sua vida, eu profetizo a liberdade do Espírito para convosco, em nome de Jesus. Pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito, Senhor, e me leva além. Me ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a ousar com a minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito, Senhor, e me leva além. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Descanso em ti, em
que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, meu Senhor, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo.